Mamãe! Mamãe! Mãe! Mãe! Esse menino tá sossegado assim. Uma mãe, ela é capaz de esquecer quem ela é capaz de sofrer pelo filho e ali ela ainda sorri, porque mesmo diante do sofrimento dela, ela acredita, ela tem a certeza que é plena felicidade na vida dela. Mesmo diante do sofrimento, ela consegue ser feliz, porque a felicidade que traz para uma mãe é você ter aquela pessoa que saiu do seu ventre. O cheiro é diferente, a voz é diferente. Ser mãe é a perfeição de Deus. Dizem assim, que ser mãe é padecer no paraíso. E às vezes eu me perguntava assim, mas por que padecer no paraíso? Hoje eu sei bem. Ser mãe realmente é padecer no paraíso, porque você tem um paraíso, você está no paraíso. Só mãe entende mãe, só mãe entende mãe. E uma vez uma aluna minha me disse assim, o ticket para entender uma mãe é ter um filho. Quer entender ela, tem um filho. Né? Não tem como entender, nem um pai, tá? Porque pai tem um filho também, mas você não gestou, ou você não teve aquele cuidado, porque tem os outros tipos de mães que eu acredito que são mães iguais. Né? Mãe de adoção, toda mãe é mãe. A mãe que é a avó que cria o filho, né? O filho do filho, é tudo mãe. Para entender só estando dentro. Não tem como explicar quando você está grávida, não tem como ninguém te dar um manual, faça isso, isso e isso. Eu digo que a gente vive em Nárnia quando a gente está grávida. A gente vive em Nárnia. Eu dizia muito, eu não vou ter filho. Eu dizia muito essa frase, eu não vou ter filho. Então era uma frase que, vez por outra, quando chegava no assunto filho, eu dizia muito essa frase, eu não vou ter um filho. Por N motivos meus naquela idade. Eu dizia que eu não ia ter filhos. E eu acho que eu ia dizer para essa pessoa que dizia que não ia ter filhos. A frase que eu dizia era: liberte-se, que você pode também ter filhos. Você também pode ser mãe. Então, eu acho que a frase que eu diria era isso: permita-se. Permita-se, porque você também pode ser uma boa mãe. A maternidade sempre foi um sonho para mim. Eu sempre quis ser mãe. Tinha meus medos, né, dessa fase, sempre tive. Mas era algo que eu sabia que eu queria. Sempre soube que eu queria e que iria dar certo, de uma forma ou de outra, né? Então, assim, a Valéria de hoje é uma Valéria que acho que encontrou seu lugar no mundo. Eu sou realizada sendo mãe. Fiz muitas renúncias por causa da minha filha, mas nenhuma delas foi um sacrifício. Assim, todas elas foram escolhas e que me deixaram muito em paz. Essas escolhas por ela, né, que vieram através dela, por causa dela, me deixaram sempre muito em paz. Vai almoçar! Você vai almoçar? Eu vou tomar sorvete. Tem mistérios que a nossa razão, né, o nosso entendimento, o nosso intelecto, ele não consegue explicar. Onde eu tento me posicionar muito em relação à maternidade é como Nossa Senhora criou Jesus. Está muito longe, mas é um guia longe que a gente quer ter perto. Né? Da mesma forma que ela foi mãe dele, é nossa mãe, é onde eu tento guiar. O que eu esperaria, né? De uma mãe acolhedora, de uma mãe que se entrega, de uma mãe que não murmura, de uma mãe que está zelando, não só às vezes pelos filhos, mas a gente, como mãe, a gente zela por todos dentro da casa. Não. Ela tem chinelo na mão? Eu machuquei. E foi aonde? Aqui, ó. Pronto. Minha peça tá quebrada. Eu nunca fui uma pessoa muito, muito animada, por exemplo, de gostar de festas, mas eu sempre gostei de participar das coisas,
Gostei, por exemplo, de ter a minha liberdade, vamos dizer assim, né? Gostava muito de poder sair na hora que eu quisesse, de poder voltar na hora que eu quisesse. Enfim, sempre gostei muito dessa liberdade. Eu acho que isso era uma coisa que realmente me descreveria, vamos dizer assim. E a Valéria hoje é a Valéria que abriu mão um pouco dessa liberdade. E não estou falando aqui de uma forma negativa. Eu acho que eu sempre tive essa consciência de que isso aconteceria, né? Assim, de que a gente não teria essa liberdade para sempre a partir do momento que tivesse um filho, né? Ninguém está acostumado a ter uma prioridade diferente. Por isso que não se explica, inclusive, a maternidade, porque você não está acostumada a ter uma prioridade máxima, que é seu filho. Sabe uma frase que ficam repetindo, geralmente coach, ou sei lá, gente que faz academia, faz assim, quem não quer arruma um jeito, se não deu é porque faltou prioridade. Não tem isso na maternidade, porque a prioridade é o filho. E a gente não tem noção disso, isso muda de um jeito, e isso é muito difícil para pessoas, principalmente, que... Eu queria ter filho, tá? Eu queria ter filho. Minha filha foi planejada, e mesmo assim a maternidade caiu na minha cabeça. Porque a prioridade muda. Então, você acha que vai ser aquela cena linda, você vai colocar o seu filho no berço e vai trabalhar. E fez, como é que não tem tempo? A criança só dorme, o bebê. Então, é muito difícil dissociar o eu não sou mais minha prioridade. As coisas que eu sonhei não são mais minha prioridade. A minha próxima hora não é minha prioridade. Geralmente, o maternal ele é tratado dessa forma, como se fosse uma função única e absoluta que você não tem outra coisa a não ser aquilo. E a pessoa que vos fala é uma pessoa que adora se meter em muita coisa, na verdade. Então, ao mesmo tempo em que eu sou mãe, eu sou professora. Então, se tem seres que meu filho tem ciúme é de meus alunos. Ele morre de ciúme dos meus alunos, principalmente daqueles que ele vê. Dos que ele nem vê, ele nem tanto, mas dos que ele vê, ele tem. Porque é com quem eu divido a maior parte do meu tempo, na verdade. São 3 dias na semana, de segunda a quarta, que eu estou dentro de uma sala de aula manhã e tarde. Então, sou professor e a gente trabalha, seja como professora, seja como jornalista, seja com N profissões. A gente também tem essa vida além do maternar. O Heitor, quando nasce, eu não tinha feito minha transição de gênero. Então, eu costumo dizer, a primeira vez que o Heitor olhou para mim e disse mamãe, que é um momento diferente da nossa vida, porque para as outras mães, a primeira vez que o bebê se referiu a ela, geralmente foi logo mamãe. E a primeira vez comigo não foi essa palavra. E eu sempre dizia que eu tinha uma memória afetiva pela palavra que ele também chamou outra vez. E uma vez, a gente já brincando, depois da minha transição, e que eu sempre quis colocar com uma naturalidade muito grande para ele, primeiro ele perguntou, e tu é menina? E íamos conversando. Aí uma vez ele disse, tu é menina? Então tu é mamãe também. E foi nesse construir que o Heitor foi compreendendo. Ele tem 2 mães. E essa compreensão, eu gostei. Claro que a gente vai dando os incentivos, mas eu deixei partir do Heitor. Essa percepção de dizer, eu tenho 2 mães. Uma mãe carrega uma casa inteira nas costas, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona do lar, ela tem que ensinar, ela tem que participar completamente da vida do filho, mas não só da vida do filho, mas como de uma sociedade que lá fora exige também. Então, eu não sei nem te explicar como é feito, eu sei que é feito. Para tudo existe um jeito, né? Para tudo se dá um jeito. E aí eu acredito que venha o amor da maternidade. A gente sempre, mesmo cansada, mesmo diante do dia curto, porque nós temos um dia cheio de tarefas que se torna curto demais para tantas tarefas que você tem. Mas você consegue conciliar, você consegue colocar
todas as suas tarefas e mesmo assim não deixar de amar, e mesmo assim não deixar de proteger, deixar de cuidar. Você consegue. Sendo que diante de tudo, da vida profissional, da sua própria vida pessoal, dos seus amigos, de tudo, a prioridade sempre vai ser os seus filhos. Eu tô fazendo um molde delicioso. Delícia. É aquele eterno equilibrar os pratinhos. Tem dia que cai o pratinho da maternidade, tem dia que cai o pratinho das amizades, tem dia que cai o pratinho do relacionamento, tem dia que cai o pratinho da dona de casa, outro dia cai o pratinho da profissional. Conciliar? Sim. Igualmente? Não. Você não concilia tudo de forma igualitária. Não tem como. E aqui eu falo numa posição de muito privilégio. Eu tenho, assim, eu reconheço muito que eu tenho muitos privilégios, sabe? Imagine, por exemplo, que uma mãe que trabalha fora, né, que tem a sua função ali de carga horária, de cumprir 40 horas semanais, 44 horas semanais, ela não consegue equilibrar o pratinho da maternidade com o pratinho do trabalho. Não tem como, não sobra nem hora, carga horária suficiente para isso, né? Então, assim, reconhecendo e falando dessa posição de privilégio, conciliar dá, de forma igualitária não. Até porque a conciliação, ela é meio que obrigatória, né? Não existe essa opção, dá para conciliar. Para a mãe não existe essa opção, dá para conciliar. Tem que dar. Como é que você vai fazer? Não sei. Como é que você dá conta? Também não sei. Dando. Fazendo uma lista todos os dias, fazendo uma lista de 10 coisas e conseguindo cumprir 4 e ficando de boa. Eu acho que o conciliar é ficar de boa com o que você conseguiu fazer. É basicamente isso. Ó, eu trabalho em casa, eu tenho uma foto da Emma bebê, 4 meses não, no primeiro mês, ela assim, ó, sentada na cadeirinha e eu trabalhando, de pijama. Eu tive 2 semanas de folga só. Porque quem trabalha com digital é isso aí mesmo, né? Eu tive 2 semanas de folga. E o meu conciliar, ele foi muito doido, porque não existe assim, sair para trabalhar, voltar para trabalhar. Não. É uma lista todo dia que algumas coisas são cumpridas, outras não. E ficar de boa. Eu acho que o conciliar para toda mãe deveria ser ficar de boa com os pratos que ela não conseguiu equilibrar. Mas dizer que dá de boa, não dá para ninguém. A não ser que você tenha bastante rede de apoio, a não ser que você tenha o pai 100% presente com a rede de apoio, porque não é só a mãe e o pai, né? E a não ser que você tenha uma divisão de tarefas, babá, aí você consegue conciliar, né? Mas no mundo real que a gente vive, hoje eu tenho 58 mentoradas. Se você fizer essa pergunta para ela, nenhuma delas vai dizer, dá de boa. São mulheres, mães, empresárias, empreendedoras. Nenhuma delas vai dizer que dá. Nenhuma delas vai dizer. Eu estou dizendo apenas que a única possibilidade é você ficar tranquila com o que não deu para fazer. E que tudo bem, amanhã você tenta e assim vai acontecendo. É uma construção, né? Tem que ter rotina, como você mesmo disse. Como é que é a rotina? A grande dificuldade hoje é que ninguém tem mais rotina. As pessoas, os adultos, as crianças, os adolescentes não tem mais rotina. Não tem uma disciplina de seguir um script diário. Né? Não quer dizer que, eita, vou ficar engessado, vou ficar... Tem que ser sempre o mesmo padrão. Não tem que ser sempre o mesmo padrão. Você pode ter variações dentro dessa rotina, mas elas vão lhe preparando e vão deixando você sempre a par. E essa previsibilidade faz com que as crianças fiquem mais tranquilas, mais calmas. Elas já sabem a hora de fazer isso, daquilo. Então elas antecipam, né? E tem uma menor tendência a dificultar, né? A birra, ficar dizendo, eu não quero, não sei o que, né? Mas basicamente todos acordam muito cedo, né? Sempre acordaram, agora acordam muito mais por conta da escola. Eu acordo 1 hora, 2 horas antes deles, né? Eu faço minhas orações e faço a alimentação do dia. O almoço, a janta, depende do dia, porque às vezes eu tenho ajuda, às vezes não.
E faço o café, a lancheira, arrumo as bolsinhas dele, todo mundo vai tomar um cafezinho e ir para a escola. De lá eu trabalho, né? Eu sempre tento trabalhar na mesma hora que eles estão estudando. E 11, 11h30 eu vou pegá-los. Depois que eu vou pegá-los, a gente vem para casa, ou então meu marido vai pegá-los sozinhos e eu fico na clínica trabalhando até tarde. E aí eles almoçam, depois do almoço eles tomam um banho, vão dormir, todos vão dormir, e acordam por volta de 3h30, 4 horas para fazer as atividades, brincar, jantar e depois dormir de novo. Filho, isso aqui é a vida de mãe. Sabe o que é a vida de mãe? Não. O limite do amor da mãe, realmente ele é imensurável. Mas o limite do amor dela é aquele que não vá ferir ela mesma. Porque aí não tem como cuidar do filho. Como é que você vai guiar a criança? Como é que você vai ser o melhor para a criança se você não for o melhor para você? Então, eu acho que esse é um limite do amor de mãe. Não sei qual seria esse limite para o meu amor por ela, de verdade. Ai, Valéria, você faria uma coisa ruim para protegê-la? Talvez faria. Talvez. Olha, não me testem. A cada vez que a gente acha que a gente chegou no nosso ápice, na próxima a gente vai lá e bota maior ainda. Eu acho que amor de mãe é esse, é sem limites. Não existe limites para uma mãe. Ela pode estar doente, ela pode estar cansada, ela pode estar triste, ela pode estar desiludida, ela pode estar com ira, ela pode estar com raiva, mas ela vai ultrapassar tudo isso, porque o amor é maior do que isso. Às vezes mesmo cansado, não, eu vou perseverar, eu vou conseguir, eu vou tentar dar um sorriso para eles, né? Porque isso aqui pode ser a última hora que eu falo com você ou com você, né? A última hora que eu vejo o sorriso de um filho. Então, antes de tudo, né, andem de mãos dadas com a sua espiritualidade, com o seu temor, com a sua fé, com a sua crença, independente de qual seja. E pensem sempre, pode ser a última vez. A gente não tem controle de nada sobre a vida. E a vida, ela é isso mesmo. E é feliz, e é bonita por conta disso. O amor da minha vida é você, toda minha paixão e toda meu riquito. Eu te amo demais, vejo meu coração, só quero te amar, só quero te amar. Eu te amo demais, só quero te amar, só quero te amar. Manhã de flor e sol e areia no batom, farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom. Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom. E o sol queimando meu jornal, minha voz, minha luz, meu som. Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe.